só bora. História das irmãs Kylie, não sei como é que se lê, Kylie, vou falar Kylie e Morgana explicada, né? Universo lúdico. Vambora, vamos entender aí, né? A gente já viu nas gameplays, né? Nas gameplays não, pô. Na cinemática, né? As duas, né? Tipo um anjo ou um demônio, né? Saindo na mão, né? Vambora, vamos ver se a gente vai entender, né? A história de ambas. Irmã, Irmã. veio partir meu coração de novo? Caralho, calma Antes lá. um coração partido do que uma alma acorrentada. Tá, Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Tá. Aqui é o Alésios e seja muito antes um bem-vindo ao coração Universo partido Lúdico. do que uma Bora alma então acorrentada. finalmente entender a história das irmãs mais poderosas de Runeterra e principalmente entender o contexto que torna elas tão relevantes para a história desse universo. Tá, Só os inocentes serão poupados. então eu vou ser se poupado. existir algum. Somos a Ah, soma dos nossos erros. História das gêmeas Kayle e Morgana explicada. A protetora alada e a redentora velada. Tá. Já deixa o seu like Eles bem gostam, né? trevoso ou Eles gostam, né, dessa... Que isso, é o Ei Nerd? Caralho, achei que era. Do lado aqui do Japa. Mas enfim, o que eu achei que era, velho? Eu vejo que eles gostam muito, né, dessa dualidade, né, de bem e mal, né? Eles trabalham muito esse conceito, anjo, demônio, bem e mal, ovelha, lobo, né? É porque eu tô com ovelha e lobo na mente, né, que a gente acabou de ver. luminoso e bora. Caralho, é muito o Peter, né? O Peter, né, na real. A história da Kayle e da Morgana começa antes mesmo do nascimento delas. Na verdade, começa com a mãe delas, há milhares de anos, durante as famosas Guerras Rúnicas. Essa guerra que é um divisor histórico de Runeterra. Tá. As Guerras Rúnicas foi um evento onde muitos Cara do magos diabo, e não? feiticeiros lideraram e começaram uma guerra em busca de supremacia sobre Runeterra. Nessa época das Guerras Rúnicas, já se sabia há muito tempo da existência das runas globais e que, através de fragmentos dessas pedras extremamente poderosas, os magos poderiam forjar artefatos mágicos. Tá. Muitos desses artefatos a gente usa hoje na gameplay do LoLzinho, comprando com a véia vendedora Yordle ou com o Leôncio Vastaine. Mano, eu comprava qualquer Glória merda. íntegra. Desculpa se eu Mas joguei ainda não contigo, existe né? tanta 5 partidas que eu informação joguei no meu sobre passado. o começo, o Desculpa, meio eu e comprava até o que era dessa mais bonito, guerra, eu achava mais mas a gente forte, era pode isso. supor que foi justamente pela busca de mais fragmentos de runas globais é que estourou esse conflito, o estopim desse conflito. Outro bom motivo é que antigamente toda a Valoran era composta por várias tribos bárbaras menores, centenas ou assim, milhares eu podia de estar comprando o item errado, mas eu comprava o mais bonito. Estiloso, eu tenho certeza que eu tava. Eu ia perder? Provavelmente, mas eu tava perdendo com estilo. Tá ligado? tribos espalhadas que formavam pequenos assentamentos com os seus reis ou seus imperadores. Daí a intenção da guerra era dominar essas tribos e aumentar o império de quem quer que fosse. Então o império maior engoliria o menor Tá, e assim é vai tipo se expandindo. Ainda não Alexandre existia o Grande, no começo né? dessas guerras o reino de Demacia nem o Império Noxiano. Tá, Esses dois se Noxus. formaram durante as Guerras Rúnicas, isso como uma resposta às Guerras Rúnicas. Mas ao norte Porra, tinha que já ter um MMO existiam disso, as velho. tribos Pelo amor gélidas de de Deus, Freljord, Riot. aquela das três irmãs que derrotaram os observadores uma vez, Não sabe? conheço. E ao sul, milhares de anos antes, já tinha acontecido a ascensão e queda do Império Shurimani, o primeiro do grande do império de Runeterra. Pra Deserto? você ter uma ideia de que as guerras rúnicas são Do antigas, Largato? porém existem coisas ainda mais antigas historicamente. Tá. Esses e outros eventos eu vou abordar na Oh, minha série não sobre sei a o nome, linha do Dragão tempo de Espacial? Runeterra, ok? Então foi durante as guerras Aurélio, rúnicas não é o nome que os dele? pais da Kayle Aurélio? e da Não, Morgana, Aurélio é o dicionário, chamados pô. Mihira Não, é e isso mesmo, Killan, né? Aurélio. eles Caralho, buscaram um acertei. reforço desesperado para salvar o povo deles. E o Monte Targon parecia ser literalmente um farol iluminando a escuridão. Ao que tudo indica, o povo deles tentou fugir da guerra e foi buscar refúgio no pé do Monte Targon. Tá. Não existe registro sobre isso, mas pode ser que foi a partir desse povo é que nasceram os artes, que Hakor bonita. e os Solari, Tá. as tribos do Atreus, atual Pantheon, aspecto da guerra, Panteão e da a menina lá, atual Leona. aspecto do sol, porque já existiam a lenda de que deuses poderosos moravam no pico do Monte Targon e de que eles poderiam abençoar uma pessoa com poderes inimagináveis, caso essa pessoa conseguisse chegar no pico lá, desse né? monte. Tá. E assim que se forma as No alto civilizações daquele cume, né? religiosas no pé do Monte Targon. Ai, ai. Então, o casal Mihira e Killan, eles escalaram o monte mais hostil e inóspito de Runeterra,
muito poucos sobreviveram a essa escalada. Hoje em Caralho. dia, por exemplo, ela é usada como punição a criminosos. A cultura é de condenar os criminosos a escalar esse monte, esperando a morte certa para eles. Foi o que aconteceu com o Terik, por exemplo, que sobreviveu à escalada e se tornou o aspecto da proteção. Ou guerreiros racorenses e guerreiros solares também, e eles querendo provar a sua força, esses guerreiros escalam voluntariamente esse monte, Tá. buscando serem premiados pelos deuses, Faz uma ou aprovação, então né? morrerem tentando. Uma aprovação. Me obriga a isso. E esse casal, pais da Kayle e da Morgana, mesmo depois deles saberem que a Mihira estava grávida, ainda assim eles se arriscaram a subir esse monte. Isso é pra você ter uma noção do inferno que eles deveriam estar vivendo em Runeterra durante essas guerras rúnicas, mano. Eles preferiam arriscar a vida de uma mãe grávida a serem Louco. escravos ou mortos por feiticeiros. Então, Um futuro chegando melhor no pico pra do mãe, né? Pra monte, filha. O Pra casal filha. não encontrou Pra nada, mãe. porque no topo não existe nada. Se eles imaginaram que eles encontrariam um reino reluzente entre as nuvens com os deuses aguardando por eles, se frustraram, porque lá em cima só o que existe é um ponto de acesso. Esse ponto de luz como se fosse um portal para uma outra dimensão desse universo. E do outro lado desse farol, sim, é que tem alguma coisa que é onde ficam os deuses. Tá. Ou os aspectos, no caso. Tá. Mas então, de repente, os céus se abriram, uma luz dourada O saiu céu se e abriu. aqueceu o rosto da Mihira, que foi a escolhida pelo aspecto da justiça. Caralho. Talvez pela força de uma mulher grávida ser capaz de escalar uma montanha tão perigosa, ou talvez já avisando as gêmeas que nasceriam dela futuramente. Tanto faz, o fato é que entre os dois do casal, a mulher é que foi abençoada com uma espada e uma poderosa centelha divina, representando o deus da justiça em Runeterra, para que, de repente, talvez, acabar com essa guerra e finalmente trazer justiça para o mundo de novo. E foi durante o processo de descida de Monte Targon Eu ia falar que isso, as cara. gêmeas nasceram. O cara só tomou, Primeiro né? a Kayle e em seguida a Morgana, separadas só por um suspiro de tempo. As Boa gêmeas noite. já teriam um futuro traçado Tá. pelos deuses. Tá. Eu sou o oposto da minha irmã gêmea. A mãe delas, a Mihira, ela tinha se tornado uma guerreira destemida, a líder de todos os povos que precisavam se libertar e terminar com essa guerra. É tipo A uma personalidade boazinha ou uma da má, né? Mihira tinha mudado bastante. Ela deixou de ser uma simples mortal. E cuidar das gêmeas para ela Nossa, se tornou solado. uma tarefa menor se comparar A Kylie. acabar com uma guerra inteira, né? E salvar Runeterra. E esse reflexo de poder implacável da mãe, junto com o carinho do pai que ficava cuidando das gêmeas, ao mesmo tempo que ele sentia receio, né? Ele sentia medo dessa nova líder que era a esposa Caralho, por dele. que ela tá mudando a Tudo cor da isso asa? causou Caralho. muito impacto na formação das gêmeas durante os primeiros anos de vida delas. Isso vai ser importante para definir a personalidade delas mais pra frente no futuro. Tá. Lembra de quando passeávamos pelo bosque, ainda crianças? Uhum. Você nunca tinha medo. Essa arte é lá o Mori, né? Ou nem? Engraçado. Nem, Não é né? assim que eu me lembro. Então, o pai, Killan, ficou com muito medo de acompanhar as batalhas travadas pela esposa, do risco que isso poderia que, né? trazer para as filhas, né? E da falta também de apreço que a mãe tinha, agora sendo o Tá, aspecto da a rajada justiça, dela pega a forma tudo, né? como ela estava tratando a sua família. O Killan, com todo esse receio, ele decidiu então abandonar a esposa, abandonar as guerras e salvar as filhas para um lugar de paz. Ele ouviu falar Humilde. desse novo assentamento que Demacia? tinha conseguido se refugiar da guerra e que era protegido por misteriosas árvores brancas de pedra. Então o Killan pegou as gêmeas, embarcou no navio, atravessou o Mar do Conquistador e partiu do pé de Monte Targon até o assentamento de Demacia. E durante os primeiros anos de convivência agora nesse novo assentamento, as gêmeas seguiram caminhos diferentes. Enquanto que a Kayle, ela buscava estudar as Kayle. leis de Demacia e discutia a natureza delas com os líderes do assentamento, a Morgana seguia um caminho que questionava por que eles estavam negando ajuda a forasteiros, porque Demacia expulsava forasteiros, já que ela mesma, a Morgana, Era uma a sua forasteira. irmã, o seu pai, até mesmo os demacianos, todos eram forasteiros. A própria Hipócrita, população né? demaciana é constituída de forasteiros. Hipócritas. Então, a Morgana, ela percorria as florestas Bem me quer, conversando mal com me quer. magos rebeldes e outras pessoas exiladas sobre isso. A justiça é uma mentira dos poderosos.
Eu tenho minhas próprias verdades. E quando ela voltava para casa, Essa ela voz- encontrava o pai chorando de saudade pela Mihira. E como as duas eram muito pequenas quando ele fugiu para longe da guerra, elas não tinham muitas lembranças da mãe. Então a Morgana questionava por que a mãe teria se afastado tanto do afeto da família. Por que o pai se sentiu tão obrigado a fugir da própria mulher para salvar as suas filhas. Isso enquanto a Kayle já enxergava Que a mãe artezinha como bonita. uma heroína, que supostamente foi com a ajuda do aspecto da justiça, usando o braço da mãe, que desceu a espada e pôs um fim nas guerras rúnicas. Fui gerada pelas chamas dos pecados deles. Tá. Então, as duas cresceram com ideias divergentes, opiniões e visões diferentes. A Kayle de uma forma mais bruta e literal das coisas, e a Morgana de uma forma mais subjetiva e intuitiva. Tá. Digamos que a Kayle só enxergava Mano, o que a luz do dia... Eu acho o design da Morgana mais pica, velho. Falo mesmo. O daqui é aquele anjo padrão, bota fé. Aquele anjozinho padrão, né? Agora a Morgana, ela tem um, né? Um design mais assim, né? Né? iluminava sob os seus olhos, enquanto que a Morgana buscava enxergar o que a noite escondia por trás da escuridão. Não há como se esconder da luz. Ninguém precisa de luz para ver. Eu te Duas lanço visões a do- minha tese de cosmos, que tem como esconder da luz com a velocidade do escuro. O escuro é mais rápido que a luz, porque quando a luz chegou lá, o escuro já vazou, porra. A velocidade do escuro vai resolver vários problemas da ciência. Anota aí, Justiça pô. que se complementam. Anota E é aí. por isso que um dia, enquanto as duas ainda eram adolescentes, um raio de chamas dividiu os céus e uma Caralho. espada ardente de chamas celestes caiu no chão. Mas qual o tamanho entre dessa a espada? Kayle e a Morgana, Tá. se partindo em dois. Isso poderia significar duas coisas: que a mãe delas talvez tivesse morrido, ou então tivesse cumprido a sua missão na Terra e então ido para um lugar melhor junto dos outros aspectos do Monte Targon, e também que elas estavam prontas para juntas assumirem o cargo de deusas da justiça em Runeterra. Caralho, elas o são melhor deusas, de não cada são uma. não, pô. Hoje acho que devemos deixar nossas diferenças de lado. Nunca fomos inimigas. Isso é irmã. quando eles é do Sua mesmo mente lado, deve no mesmo ser time, né? muito linda para pensar numa coisa dessa. Quando é do mesmo time, E né? a sua muito trágica para acreditar nelas. Mas quando o pai Killan viu que se tratava da espada da Mihira que caiu entre as duas, e ele viu as Ficou gêmeas louco. empunhando cada uma metade da espada, enquanto que asas brotavam dos seus ombros, Ele como queria se pra elas ele. estivessem ascendendo a Ele anjos, queria pra ele. a alguma divindade surreal, mitológica, quase inacreditável. Ele quis Diante pra ele. dele, ele entrou em desespero. Ah. Ele chorava pelo destino delas, de como que se os deuses tivessem pregado uma peça contra o pai, fazendo ele perder as suas filhas de qualquer jeito. Caralho. Então a Morgana, ela buscou consolar o pai, ficar do lado do pai. Isso enquanto que a Kayle se sentia mais conectada com a mãe do que nunca, com a certeza de que ela deveria seguir os mesmos passos da mãe. Quando olhei nos olhos da minha mãe, vi um paraíso para os justos e gloriosos. É por esse mundo que eu luto. O povo do assentamento acreditava que as meninas tinham sido abençoadas pelas estrelas e que elas estavam destinadas a proteger a nação demaciana dos forasteiros. Então essas protetoras aladas se tornaram símbolo de luz e verdade Tá. e foram reverenciadas por todos. Porém, as divergências filosóficas das duas foram ficando cada vez mais Maiores. distantes. É. Livrarei este mundo do mal, e as chamas da justiça acabarão com a escuridão. E servindo de justiça verdadeira e absoluta, e nesse processo reunindo uma legião de adeptos que seguiam os seus passos, ou melhor, Fecha a as janela. suas asas. Com asas de fogo, a esperança voa. Numa dessas campanhas de expansão, para você ter uma noção das coisas boas que a Kayle já fez, como fala no conto Nas Chamas da Justiça, um reino estava sendo oprimido pelo seu rei, ou seu carrasco no final das contas. O rei declarou uma nova forma de justiça ditada por ele mesmo, que seria reduzir o demográfico do reino como uma desculpa para evitar a fome da população. Dizimar a pessoa? Então, Ele é louco. decidiu matar quem ele julgasse velho e inútil. Ele pro é reino. louco, ele é Então, maluco. no momento em que ele decapitou a sangue frio um velho, a Kayle desceu dos céus como se ela tivesse sido guiada pela injustiça do rei e julgou esse rei sem misericórdia.
Ele pediu clemência, ele pediu redenção, dizendo que ele iria mudar e obedecer às leis da justiça da Kayle. Mas a justa não aceita redenção. Uma vez cometido o crime, ninguém fica livre de punição. Tema o fogo purificador. Então enfiou uma espada flamejante no peito do rei, matando não só ele, mas também os seus soldados e carrascos. Um ladrão, um assassino e um corrupto encontram a minha espada. Fim. E a partir desse dia, esse reino se reconstruiu livre da injustiça e da corrupção. Mas justamente por esse tipo de abuso de poder, de corrupção dos poderosos, ou mesmo dos mais fracos, como um pai de família oprimindo a mulher e os filhos, por exemplo, é que a Kayle então decidiu ditar novas leis no lugar das velhas leis de Demacia. Aí deu merda. Esses eternos ciclos mortais. A crueldade gera sofrimento, o sofrimento gera crueldade. Acabarei com isso. Lembra que eu falei que ela discutia na infância com os líderes demacianos sobre a legislação do assentamento? Pois agora que ela é a própria justiça, eu acho que ela vai ditou querer leis que seriam imutáveis. Seguir ao pé da letra, criou tá ligado? uma definição de justiça que não varia de acordo com a moral da sociedade da sua época. Ao certo e o errado. E ela Todo o resto ela quer mera racionalização. E a Kayle executava essas leis ela quer com impor, cada vez né, mais o certo. rigor, se tornando quase uma ditadora. Vou purificar esta terra, com fogo se for preciso. A Kayle era justa e inflexível com tudo e todos. Entendi. Menos com Caralho, uma ela pessoa. solou os dois, Quem filho. voa acima das nuvens se esquece da vida aqui embaixo. A Morgana, enquanto que a Kayle abraçou a sua nova vocação, a Morgana ficou relutante um pouco no início. Ela deixou a Kayle assumir o poder e ficou só cuidando do pai Killan. Pelo menos até ver que a Kayle estava ficando muito extrema nos seus julgamentos. Os que julgam condenam a si próprios. Pessoas que poderiam mudar, pessoas que poderiam se arrepender e se redimir, estavam ficando sem essa opção. Só o que existia aos olhos da Kayle era punição. E a Morgana não estava gostando nada disso. Então ela interveio, confrontou, mas de uma forma bem delicada. Bem como uma irmã que ama a sua outra irmã faria. Sangue do meu sangue. Na porrada, tá ligado? Na porrada. Só um minuto que eu vou fechar a janela que tá dando muito... Chegou só na peita, filho. Deu só uma voadora no peito dela. As duas lutavam juntas nas batalhas, a Morgana sempre protegendo e aconselhando a Kayle, buscando ser mais flexível nos seus julgamentos. Mas num evento conhecido como a Batalha de Zéfira, Cântico das Irmãs Aladas, que feriu, rachou o laço de fidelidade que uma tinha pela outra. Kayle, cega pelas sombras criadas por sua própria luz. Seu poder poderia salvar este mundo. Mano, que frase God, velho. Kayle. Como é que é? Essa frase aqui foi muito... As sombras criadas... O laço de fidelidade que Kayle, eu acho que é ofuscada. Kayle, cega pelas sombras criadas por sua própria luz. Gostei dessa frase, Seu poder velho. poderia salvar este mundo, Morgana. Mas acabou condenando você. Acontece cega que pelas essa cidade, sombras criadas Zéfira, pela ia própria ser luz. atacada por um exército inimigo, e a Kayle e a Morgana foram lá proteger. Mas no momento em que a Kayle mais precisava da proteção da Morgana, do seu escudo ela mágico, virou as costas. a Morgana viu uma ameaça interna na cidade, desceu para proteger os habitantes de Zéfira e deixou a Kayle sozinha e furiosa com isso. Não vire as costas para mim, irmã! Eu nunca virei. Esse foi um dos 4 momentos decisivos para que as duas se separassem. O outro momento foi quando a Kayle ia executar um pecador que buscava perdão em Pratânia, mas a Morgana interveio na execução e colocou um escudo protetor no pecador. Ela perguntou para a irmã: abandonamos toda a esperança de redenção? Estão todas as falhas condenadas à morte? Mamãe deve estar muito orgulhosa de todos os seus crimes, Kayle. Que crimes? Caralho. É justiça que chama.
E essa compaixão tocou o coração da Kayle. Ela ficou dividida, porque de um lado estavam os seus asseclas pedindo por justiça, e a única justiça que a Kayle apresentou pra eles até hoje Ela tá com foi a justiça morte. extremista, E né, do velho? outro lado tava a Morgana, pedindo perdão pra irmã e compaixão pra alguém que pode se arrepender e melhorar como ser humano. Somos definidos por nossos erros. Então, elas fizeram um acordo, um pacto de penitência para pessoas que buscavam por reparação. Tá. Sem piedade! Ué, Nem com sua irmã gêmea? Por causa desse pacto, os asseclas da Kayle não estavam aceitando Caralho, as esse duas tipo solou os de malucos, lei subversiva, digamos assim. Então, o Ronas, o líder desses asseclas e discípulo mais fervoroso da Kayle, ele Ronas. decidiu reagir contra a Morgana. Se matassem a Morgana, a Kayle voltaria a ser a justa que eles ai, sempre caralho. escolheram. Ela vai matar Então, o Ronas. foi de encontro a Morgana. Morgana vai e matar o se ferrou. Ronas. Olha o que você me e a obrigou Kayle a vai fazer! ficar. A Morgana, em sua defesa, ela prendeu o Ronas com correntes e chamas mortais. A Kayle pôde ouvir os gritos de dor e desespero do Ronas e subiu aos céus empunhando a metade da sua espada e voou de encontro até a sua irmã. Esse foi o terceiro momento decisivo para que ela Caralho, se mas tornasse aí tá inimigas judiada, para hein? sempre. Minhas Isso aí é o asas primeiro, são a primeira pesadas, cinemática, né? Mas não tanto quanto E meu aí coração. judiaram a Eu Morgana, pô. desisti de Caralho. tudo pela luz. Sofra assim como eu sofri! Você acha que foi a única? Agora, como irmãs feridas pelo amor uma da porra. outra, traídas uma pela outra, elas se enfrentam nos céus. As lâminas divididas da Mãe Justa colidem furiosamente, trazendo chamas, trovões e tempestades. Luz e escuridão se entrelaçam. Isso causou o desmoronamento da cidade abaixo delas. Caralho. Tudo desabava, casas e estátuas. De repente, a luta foi interrompida pelo choro angustiado do pai Killan. Ele estava Nossa, entre ele os tava vendo escombros isso da tudo, casa né, e velho? mortalmente ferido. Você se Nossa. esqueceu do nosso pai? Como um grito de dor desesperado, a Morgana arremessou a metade da espada da mãe na Kayle, que desceu ao solo como um meteoro. Quando a Kayle aterrissou e viu a Morgana perguntou se o extermínio de mortais perversos incluía também o pai delas, cujo único crime tinha sido roubar as próprias filhas da sua mãe para proteger elas da violência. Caralho, aí A Kayle meteu. não respondeu. Julgue você mesma, Perdeu irmã. no argumento. Sinta alguma coisa, qualquer coisa. Esse foi o quarto e último momento decisivo para que elas nunca mais se encontrassem. Com aquela visão do pai morto por culpa delas nos braços da irmã, a Kayle empunhou as Meu duas Deus. metades da espada, jurou que nunca mais deixaria as emoções mortais como vingança dominarem ela. Ela içou voo e partiu até o farol do Monte Targo. Subiu Sempre pela que luz, a será? justiça se curva, ela quebra. Lá ela buscaria uma luz perfeita e celestial. Lá ela ficaria ao lado da mãe e cumpriria o seu legado em nome do aspecto da justiça. Trarei justiça para este mundo. Ah, mas essa não justiça importa é a meio que custo. conturbada, Minha né? irmã cauterizou sua ferida no fogo sagrado. A minha permanece aberta. Enquanto isso, a Morgana se sentiu amaldiçoada por essa herança de destruição Tá. que a Até tal aqui, justiça. Até aqui. E aí, Rick? Boa tarde. Como é que você tá, meu bom? Até aqui tá quase acabando, né? Mas eu tinha é porque a gente, pô, a gente tem esse lado de interpretar o anjinho como bem, né? E a aparência, né, de demônio como mal, né? Mas aqui a Morgana o tempo inteiro, ela não fez o mal, né? Muito pelo contrário. Você acha justo você punir os outros assim, caralho? Vou dar um tapa na sua mente, porra, né? Ela tentava, né, puxar a orelha da irmã, a irmã não, tem que dizimar mesmo, não sei, a irmã dela full ditadora, né? Então, tipo assim, eu imaginava que pela aparência da Morgana, ela tinha uma personalidade mais evil, né, mais do mal. Mas não, velho, parece ser o oposto, né? A irmã que tem uma aparência mais de anjo, não é que ela seja do mal, né? Mas ela aplica a justiça de uma forma muito deturpada, velho. É uma justiça muito assim, né? Não importa o que aconteça, né? É uma coisa muito na risca e muito rígida, né? Eu acho que seria a palavra certa, né? Ela é louca, velho. Ela é maluca, pô. Ela é maluca.
trouxe pro mundo. Somente quem você ama Caralho, olha tem o essa poder skin. de esmagar seu coração. A partir daquele dia, as asas da Morgana se tornaram uma lembrança Pega essa inevitável frase. da sua dor. Pega essa Eu frase. te amo. A herança de Pega essa destruição frase. que a tal justiça trouxe pro mundo. Somente quem você ama tem o poder de esmagar seu coração. Somente A quem partir você daquele ama dia, as tem o asas da Caralho, tem Morgana umas se tornaram frases uma de lembrança efeito, né? inevitável da sua dor. Eu cortaria minhas asas se isso fosse possível. Ela tentou cortar as asas, mas nenhuma Não consegue, lâmina né? era poderosa É, o suficiente. imaginei. Sendo assim, então, ela acorrentou as asas e tomou a decisão de nunca mais voar Tá. e só usar os pés pelo mundo dos mortais. Tá. Eu caminho para sentir todas as imperfeições da Terra. Um símbolo não de redenção aos mortais, mas sim de renúncia da sua própria divindade. Da natureza Costumava dela, me né? sentir bem no ar lá de cima. Nossa, Hoje, acho sufocante. Os séculos se passaram, Tá. a história das Irmãs Gêmeas da Justiça se tornaram um mito, escreveram poesia sobre elas e o legado da Morgana foi esquecido ao longo da história. Mas a Kayle se tornou a protetora alada, aí um é símbolo da foda. justiça permanente no reino de Demacia. Estátuas foram Olha erguidas que à merda. semelhança da Kayle, e as leis e cultura influenciada merda. por ela permaneceram. Eles Ela se foi renderão ao veneradaça. meu coração de pedra. Pelo visto, os seus asseclas mantiveram a palavra da justa Caralho, e parece talvez Minas até, Tirith com o aí, passar do esse tempo, lugar. tenham corrompido as definições de pouco, né? justiça Um pouco. dela. Talvez por isso, hoje tenha abuso de poder em Demacia, a formação dos caçadores de magos e proibição de magia no reino, e até a formação da ordem secreta, os Iluminadores, formada só por magos escondidos Os do Illuminati, preconceito de eu achei que ele Demacia. ia falar. E nas raras citações históricas em que se revive a memória da Morgana, ela é chamada de Redentora Velada. Alguém que se liberta das leis ao mesmo tempo que Olha se pra você exila ver, e velho. também se exime de Olha condutas pra de tu outros ver, velho. sensos e justiças. Demacia esqueceu o preço da guerra. Eu não. Bom, pelo menos até alguém procurar por ela para ser julgado. Isso é o que reza a lenda de um santuário em ruínas. Nesse conto, fala de um clérigo que levou o seu pupilo até a Redentora Velada para ser castigado porque ele revidou contra o seu mestre. Mas no final das contas ela percebeu que o mestre, de forma bem sádica, ele gostava de castigar os pupilos com chicotadas e Que fingia otário. que só fazia isso como forma de educação e respeito. Sádico, né? Mentira. Prefiro uma pecadora honesta do que uma hipócrita íntegra. Se o pupilo Caralho, sentiu culpa por ter caralho. Mano, é só frase, né? Prefiro uma pecadora honesta do que o quê? Uma... Honesta do que uma hipócrita do que uma íntegra. Se o pupilo hipócrita sentiu íntegra. culpa por ter As revidado frases contra dela é o só clérigo pedrada. e ele sentiu que precisava ser punido para se redimir da culpa, Tô então gostando, ele velho. atingiu a sua E redenção. fala isso, ela fala isso Mas no se jogo, o né? clérigo Imagina, bateu são nos frases, né, que pupilos você vai e clicando no ainda boneco, sentiu ele vai falando. prazer ao fazer isso e não se sente culpado pelos seus atos, então esse sim merece ser castigado. A Morgana então envolveu o mestre em correntes negras e fez ele sofrer o mesmo mal que ele causou nos alunos dele. O Tá. reflexo da verdade é amedrontador. Amedrontador. Admita seus erros! Mas ela não matou o mestre, ela só deu uma lição mesmo, e o Tá. mestre melhorou com os alunos. Pena que esse tipo de intervenção divina só existe em Runeterra mesmo. E hoje, em Runeterra, com tanto caos e ameaças vindo por todos os lados, e principalmente com a ascensão da magia Joguei no aquele. reino de O único que eu Demacia, gostei se mesmo, de espera fato, por um foi o presságio, TFT. o Gostei retorno pra da caralho, justiça da protetora alada. A lei não tolera imperfeições. E eu não sou exceção. E a Redentora Tá. Velada vai estar aqui, esperando por esse dia. Derrotarei minha irmã gêmea Tá. perversa mais Então uma vez. elas estão Irmã, destinadas a sair no Você X1, veio né? me afrontar de novo? Estão destinadas a sair no X1, né? Galera, era isso. Se você quiser apoiar o canal, Brabo, gostei, viu? Mano, eu achei as frases muito profundas, né? Deixar o like aqui, né? Você vai lá no Universo Lúdico, né? Vou deixar na descrição. Vão lá, apoiem lá que esse trabalho aqui, ó. Suco do hype. Fino, senhores. Muito fino, né? Gostei, velho. Gostei. Tô gostando de conhecer, velho, os personagens, né? Pô, é muito bom. Muito bom mesmo.
Muito bom mesmo. O jeito que eles explicam, né? S2 Medusinhas, seja bem-vinda, viu? Tamo junto. Muito obrigado aí, viu, pelo follow. Seja bem-vinda. E tipo assim, velho, eu gostei muito dessa história porque as frases de efeito, né? As frases de cada personagem é muito assim, pelo menos que a gente viu até então, são frases muito profundas, né? Tipo assim, porra, tipo aquela você foi cegada pela a própria sombra que a sua luz faz, né? Um trem assim, não lembro, caralho. Eu não lembro. Mas eu achei muito interessante esse pensamento, né? Você foi cegada pela sombra da sua própria luz. Ou seja, tipo assim, de tanto você querer pregar algo justo, de tanto você querer pregar uma justiça, algo de luz, né? Algo bom, algo de luz, né? Você foi cegado por essa fé cega, né? Bem se dizer, né? A sombra criada por essa luz, por essa utopia sua de, né? Você foi cegada por ela. Então, tipo assim, é uma frase simples, né? Curta, mas que tem um significado da história das duas ali muito profundo, velho. Eu gostei, velho. Eu gostei da história das duas. Eu não sei se tem mais história, né, das duas. Porque aquele resume, né? Mas eu achei interessante, deveras interessante. Eu achava que a Morgana que era babaca, né? Mas a gente descobriu que a Kali, né? Kayle que é, né? A nossa grande, né? Larápia, né? Nossa grande Larápia, né? Maluca da cabeça, né? Cegaça, ditadora, posso dizer assim, né? Loucaça. Mas é isso. Vou deixar o link do vídeo original na descrição, né? Pessoal do YouTube, vai lá, né? Também deixa aquele like aí, né? Pra fortalecer. Tamo junto. Um abraço, um beijo, um cheiro e falou!